Muito bem, muito bem, muito bem. Vou falar com vocês sobre o primeiro sabotador, o grande sabotador, que ele se chama crítico. O que acontece com o sabotador crítico? Todos nós temos, né? E ele acaba dominando e ele se associa com os outros 9 sabotadores que a gente vai conversar. Então, assim, todos nós temos esse sabotador crítico e ele tem 3 vertentes. Eu já vou falar um pouco mais disso com vocês. Mas o que acontece? Ele é o principal sabotador e ele afeta todo mundo. Dentro do seu teste, você vai encontrar o seguinte: tem uma, tem uma parte no teste que ele fala bem assim, olha, ele é o item 4 em algarismo romano. Ele fala dos seus resultados. Parte 2, os 3 modos do seu crítico. Então ali vão ter umas notas que você, dentro do seu teste, coletou e a gente vai ver qual dessas partes do crítico que eu vou te contar que elas são mais fortes em você. Então olha só, o crítico, ele leva você constantemente a encontrar defeitos em si mesmo, defeitos nos outros, nas outras pessoas e defeitos no mundo, nas circunstâncias, nas coisas que acontecem ao seu redor. Esse crítico, ele é chamado de juiz também, então ele é muito julgador e ele gera a maior parte da ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. Olha isso. Então, assim, a mentira dele que ele conta pra gente dentro da nossa cabeça é que sem ele, sem esse crítico, você, os outros, as outras pessoas se transformariam em seres preguiçosos, né? E não teriam ambição nenhuma e também ninguém iria muito longe. Então o crítico ele vai falando com a gente de um jeito que a gente acredita que é importante criticar as pessoas, que é importante se chicotear, o alto chicotinho, que eu chamo de selfie chicote, né? Então assim, o crítico fala pra gente é uma forma de defesa, apesar de uma parte dela ser um ataque a nós mesmos, é uma forma de defesa. Então o crítico dentro da nossa cabeça está dizendo que nada funcionaria direito se não existisse a crítica, percebe? E tem pessoas que têm o crítico a si mesmo muito forte, que dentro do teste ele pode ter uma nota de 1 a 15, tá? Então vocês vão ver uma nota para crítica a si mesmo, para crítica dos outros e para crítica das circunstâncias, tá bom? A voz desse crítico, ele costuma ser confundida com uma voz durona, uma voz racional, da razão, sabe? E aí o crítico acaba, esse sabotador, sendo muito destrutivo. E ele, exatamente por ele se camuflar de uma voz interna, é que ele parece se passar por esse lado racional, tá bom? Então assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse crítico, né? Ele é um sabotador universal, como eu já te contei. A gente pode, e você já pode ir pensando, sem olhar o seu teste, qual foi a proporção do crítico. Se você é muito julgador com você mesmo, talvez o crítico para si mesmo tenha dado uma nota muito alta, né? Ou se é muito crítico dos outros. A gente não gosta de ser muito crítico dos outros, mas a gente acaba sendo. E a gente tem uma predisposição para exagerar o negativo e supor realmente o pior. É uma coisa que era boa na sobrevivência lá quando a gente estava no meio do mato, né? Se a gente estivesse numa floresta e se tivesse alguma ameaça, mesmo que remota, a gente tinha que agir. Então a gente supor que o perigo é iminente nos protegia naquelas circunstâncias, né? No jeito que a gente vive hoje, não nos protege tanto assim, mas o crítico acabou sendo formado em nós seres humanos dessa forma, né? Podia ser realmente um animal vindo, um tigre, por exemplo, mas esse crítico nos salvaria e ele mantém essa voz até hoje dentro da nossa cabeça. Percebe isso? Então, assim, o que a gente pode pensar?
que sem o crítico, essa tendência ao negativo, e a gente podia ter informações mais completas, né? Então, assim, imagina que eu precisasse coletar todas as informações para ir agir. Se eu fosse todo detalhista, analista, específico, os genes não teriam passado adiante. Fato, né? Não teria acontecido isso. Então, assim, o crítico de cada pessoa desenvolve essas características particulares em respostas às necessidades específicas de sobrevivência daquele indivíduo, né? E quando a gente fala de sobrevivência, é o ambiente que você estava quando era criança, qual era a dinâmica daquela casa, né? Então, assim, a gente tem uma necessidade psicológica que é poderosa, né? Que é uma construção mental para essa nossa experiência de vida fazer sentido. E o crítico ajuda a gente a encaixar as peças. Então, assim, quando eu critico outras pessoas, o que que eu estou me fazendo? O que eu estou fazendo comigo? Eu estou me colocando num lugar que, se eu não for bom o suficiente, eu não preciso existir. Então, assim, quando eu critico as outras pessoas, eu estou contando para mim mesmo que eu faço algumas coisas bem feito, que eu sou bom, que eu consigo e preciso existir nesse mundo. Quando eu critico a mim mesmo, eu também estou falando o seguinte: eu não sou perfeito, eu preciso que as outras pessoas ao meu redor também não sejam perfeitas, mas tem pessoas que vão desbalancear essas coisas, essas interpretações, né? Então, assim, a interpretação do crítico é sempre cheia de defeitos e é uma tendência negativa, né? De tudo, de tudo. Mas no começo da vida isso pode ser útil para entender o mundo ao nosso redor e criar e fazer essa construção mental que pode ser bastante coerente com a nossa experiência de vida, né? Então, assim, a descrição do crítico é o seguinte: o crítico acha defeito em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Normalmente não é na mesma proporção. Eu já trabalhei com pessoas que eram extremamente críticas consigo mesmo, um fator assim altíssimo, e outras pessoas que eram extremamente críticas com os outros. Então, assim, varia bastante. Você já pode se analisar um pouquinho, mas o teste vai te dizer perfeitamente como que você é, né? Então, assim, provoca a maior parte da decepção, da raiva, como eu estava te falando, arrependimento, culpa, vergonha, ansiedade. Isso tudo está no crítico. Então, assim, que maravilha seria se a gente conseguisse diminuir essa influência do crítico ou até mesmo aquietá-lo por alguns momentos ou aquietar uma das três facetas dele por todo o sempre, né? Então, assim, ele ativa os outros sabotadores. Então, são 9 outros sabotadores que eu vou contar para você também, que eu digo que eles moram num prédio de 3 andares, e depois eu explico um pouco mais. Mas o crítico se junta com outros sabotadores, e aí isso explode dentro da cabeça. E o lance é que a gente acha que isso é uma característica nossa. Essas vozes dentro da cabeça, que são os sabotadores, a gente acredita que são características. E não são. A gente consegue se desvencilhar, se desplugar quando a gente entende que isso é um baita sabotador, né? Então, assim, as críticas desse sabotador, né, eles são crítica a si mesmo. A gente pode falar o seguinte: a pessoa se atormentando por erros do passado e por falhas atuais. Então, a pessoa... Eu tenho um amigo que uma vez ele comprou uma roupa quando a gente estava numa viagem. Ele comprou um casaco e ele passou o resto da tarde inteira buscando outras lojas com casacos parecidos com aquele para ver quanto que estava o preço daquele casaco, para ver se ele tinha pago caro ou barato. Imagina o sofrimento que é você buscar. Você vai encontrar esse erro, né? Com certeza em alguma das lojas para frente ia ter um casaco mais barato, mas olha como que as pessoas se atormentam e se chicoteiam
com esses erros do passado, nesse caso do passado recente, né? Quando eu vou falar da crítica dos outros, a pessoa se concentra então de que os outros estão errados, que não fazem nada certo, em vez de apreciar as coisas boas que essas pessoas trazem. O foco no erro, o foco no negativo, né? Acaba fazendo comparações do que é melhor, do que é pior. Gente, isso só dá briga, isso dá muito problema. E o foco nas circunstâncias também, né? Então, a crítica das circunstâncias, né? É insistir que o que aconteceu é algo muito, muito ruim, mas você decidir isso de cara. Só que, por exemplo, quando a pessoa passa por um divórcio, uma separação, né? Ou uma demissão, na hora é uma coisa ruim. As circunstâncias parecem estar contra você. Só que o que acontece? Depois de uma análise, depois de um certo tempo, isso pode ser uma dádiva, uma coisa muito boa ou uma grande oportunidade. Então, assim, se a gente puder abrir um pouco esse leque, esse vertente, né, pode ser muito bacana. Né? Então, a gente já falou da crítica a si mesmo, da crítica nos outros, da crítica nas circunstâncias. Então, olhe no seu teste quais são as notas para cada um desses e você vai entender qual é o que está mais puxado para você. Né? Então, vamos lá. E aí, quais são os pensamentos desse crítico, desse sabotador? O pensamento é, o que é de errado comigo? O pensamento é, o que é de errado com você? E o que é de errado com o que acontece comigo, com as minhas circunstâncias ou com esse resultado, tá? Essas são as perguntas. Sentimento, eu já falei. Então, assim, tudo que vem do crítico vem com culpa, arrependimento e decepção. Gente, quem precisa disso? Culpa é esse crítico de si mesmo e eu consigo e eu me sinto culpado por tudo. Né? Arrependimento é esse olhar para trás por eu não ter feito uma coisa adequada. Então também é esse chicotinho. E decepção é muito de crítica com os outros, né? Então, sentimentos de culpa, arrependimento e decepção vem do crítico. E muito da raiva e ansiedade também são instigados e cutucados pelo crítico. Então, gente, percebam, vamos colocar o nosso racional agora para funcionar, o quanto que é importante a gente entender o que é esse crítico e conseguir aos poucos diminuir essas vozes ou até mesmo calar essas vozes, né? Quais são as mentiras que o crítico conta pra gente? É o seguinte: se você não pressionar, você não vai ter pessoas com ímpeto, com vontade. Então, assim, o crítico fica falando para você o seguinte: olha só, se eu não pressionar você, você vai ficar preguiçoso, você vai ficar acomodado. Então, eu, crítico, sou importante para sua vida. Ele se faz de amigo, percebe? Então tem uma outra frase que o crítico diz que é o seguinte: se eu não punir você pelos seus erros, você não vai aprender com eles e vai acabar repetindo os erros. Olha só como eu sou bacana, eu estou te protegendo dessa repetição de erros. Imagina, se eu não botar medo em você sobre maus resultados futuros, você não vai dar duro bastante e vai acabar impedindo que as coisas aconteçam. Olha só como esse crítico é de espizinhar, né? Então, assim, e se eu não criticar os outros, você, fulano, vai perder a sua objetividade, ou não vai ter interesse próprio, imagina. E se eu não fizer você se sentir mal em relação a resultados negativos, às circunstâncias, você não vai fazer nada para mudar, percebe? Então, assim, o crítico é muito pesado, é um baita sabotador, por isso que ele é um sabotador mestre, né? E ele causa muito daquele sofrimento que a gente estava falando, né? E também causa muitos conflitos de relacionamento. Então vamos lá, pensa em todos os seus críticos e se der uma nota. Perceba como que é isso, olhando o teste que você vai ver as 3 partes e num contexto geral.
como que é esse crítico na sua vida. Será que você consegue diminuir as vozes desse crítico na sua cabeça? Ou para pelo menos salvar as relações? Para você não sofrer com esse chicotinho, para você salvar as relações com as outras pessoas e para você ressignificar as coisas que realmente acontecem ao seu redor, nas circunstâncias. Então, esse é o primeiro crítico que eu queria contar para vocês, que eu chamaria ele de 00, né? Que é o primeiro, é o crítico master. E aí a gente vai falar sobre outros críticos na sequência. Tudo bem? Nos vemos na próxima aula.